Bom, pessoal, beleza? Dando sequência então aqui na nossa aba Duplicate, nós temos também o Array e o Radial Array. O Array vai funcionar basicamente como um clone, mas ao invés de fazer uma cópia apenas de um modo linear em uma linha, eu vou fazer uma cópia nos 3 eixos, né? Deixa eu fazer uma cópia de um cubo mesmo. Vou criar um cubo aqui, com um cubo selecionado, né? Vamos aplicar a ferramenta Array. Aqui eu vou dizer quantas cópias eu quero que ele tenha em cada eixo, x, y, z. Eu vou colocar valores diferentes, 3 no x, 2 no y e 4 no z, por exemplo. Clicando na viewport, ele vai gerar a minha cópia. Ele gerou uma cópia um pouco bagunçada, porque eu adicionei um pouco de jitter aqui. Deixa eu tirar esse jitter, eu já vou explicar o que é ele. Bom, então o que ele fez? Ele criou dois andares, né? Porque eu coloquei 2 cópias no Y. O eixo Y é o eixo verde aqui que nós temos. 3 cópias no eixo X e 4 cópias no eixo Z. Ok? Eu posso aumentar a distância entre as cópias. Como o Between está marcado, eu estou aumentando a distância total entre a primeira cópia e a última, em todos os eixos, ok? Se o Between estiver desmarcado, eu vou configurar a distância entre o original e a primeira cópia, e ele vai mantendo o padrão nas seguintes, ok? Assim como também o linear, isso não vai mudar. Esse jitter, como vocês viram no começo, quando eu criei as cópias, ele vai dar um pouco ele vai bagunçar um pouco a posição das minhas cópias. Aqui elas estão todas bem alinhadas umas com as outras. Eu vou na vista top, ó, estão todas bem alinhadas, ok? Com o jitter eu vou bagunçar um pouco isso. Eu vou colocar, por exemplo, 200 mm de jitter em cada direção. Ou seja, as cópias elas não ficaram mais completamente alinhadas. Isso é ótimo para você dar um pouco mais de naturalidade e realismo na cena, dependendo da cena que você estiver fazendo. Por exemplo, se você estiver fazendo várias árvores próximas, se você quiser fazer a cópia dessas árvores com scatter, ou com array, ou com você consegue colocar em vez de ficar uma certinha do lado da outra, você faz essa linearidade, essa aleatoriedade pequena na posição dela. As outras posições não são muito diferentes do que a gente já viu, se são bounding box, se vão ser instâncias, se vou fazer com toda a hierarquia ou apenas com o objeto que eu selecionei, e como vai ser o grau de parentesco assim. Você não vai ter nenhum parentesco com o original, ou você vai ter algum parentesco com o objeto original. Bom, você também consegue fazer o Transform Array, que é como a gente já viu na aula passada do Scatter Array. Quando eu já tenho vários objetos na cena, eu usando o Transform Array, ele não vai criar cópia, mas ele vai posicionar essas cópias. Aliás, ele vai posicionar os objetos que eu tenho, ok? Então fica a mesma coisa que o Scatter Array. Bom, agora o Radial Array, ele vai fazer também várias cópias, mas de uma forma cilíndrica. Por exemplo, aqui eu pus 40 cópias, vamos colocar menos, 20. Ok. Deixa eu resetar alguns valores aqui pro padrão, eu tinha alterado. Bom, ele fez um círculo e duplicou, criou 20 cópias do meu cubo nesse círculo. Nesse eixo, aliás, nesse ponto, eu consigo aumentar o tamanho do meu círculo.
O número de cópias não aumentaram, eu aumento apenas o tamanho do círculo. O número de cópias eu configuro somente aqui. Eu posso definir qual o eixo que vai ser que vai ser criado o meu círculo, por exemplo, aqui no eixo X. Também se vão ser instâncias, se vai ter parentesco, bounding box, isso aqui não muda muito. Aqui eu posso definir o início, onde inicia o círculo, onde termina. Começando em 0 e terminando em 360, ele vai fazer um círculo completo, começando no meu objeto original. Eu posso definir que ele vai começar no ângulo 90 graus, ou seja, a partir do meu objeto original, passou 90 graus para que começassem as cópias. E terminou no 360, que é onde encontra novamente com o meu objeto original. Eu posso colocar que ele termina, por exemplo, no 180, então ele vai começar no grau 90 e terminar no 180. As cópias ficaram bem unidas agora, porque eu não mudei o número de cópias. O número de cópias vai se manter o mesmo, mas eu vou colocar um 5. Lembrando que 5 é o número total, então ele vai ter 4 cópias mais uma do original, que vai se tornar 5. Okay? Não é 5 cópias mais o original. Eu vou voltar aqui para 0 e 360. Deixa eu aumentar o número de cópias como estava antes. E tem esse outro item aqui, o offset, que ele vai a última cópia vai distanciar da primeira cópia a distância que eu colocar aqui. Por exemplo, 1 metro. Então a última cópia está 1 metro distante da primeira cópia, nesse sentido, e não no sentido do círculo, mas nesse sentido aqui. Vamos colocar mais 3 metros. Assim você acaba criando uma espiral. Ok? Eu posso colocar para uns 6 metros. Quanto mais eu colocar, mais a espiral, longe a espiral, mais aberta a espiral vai ficar. Opa, grau não, eu ia colocar 10 metros aqui. Só que o círculo ainda está com 360 graus. Ele ainda começa aqui e termina aqui. Eu posso aumentar isso aqui, porque aí a minha espiral pode ter várias voltas. Ok? Deixa eu colocar uma espiral maior. A minha espiral pode ter várias voltas. E vamos aumentar aqui também. Olha só, eu posso fazer uma espiral com as cópias que eu criei. Ok? As outras opções não tem muito o que comentar, a gente já viu anteriormente. Também possui a opção de Transform Radial Array, que não vai gerar cópias, mas vai fazer um Radial Array com os objetos que eu selecionar. Se eu já tenho vários itens na minha cena e eu selecionando esses itens, eu consigo fazer posicionar em forma de Radial Array aqueles meus objetos, assim como a gente já viu no Scatter Transform. Bom, quanto a Array, Radial Array, é isso. Uma ferramenta bastante bacana que eu queria mostrar agora para vocês é o Mesh Paint, que possibilita que você distribua objetos na superfície de outro, como se estivesse pintando realmente. Deixa eu dar uma limpada na minha cena. Eu vou criar uma esfera e uma toroide. O que eu vou fazer? Eu vou distribuir a minha toroide ao redor da minha esfera. Como a esfera é selecionada, que é o objeto que vai receber a distribuição das peças do outro objeto, eu venho aqui em Mesh Paint. Bom, aqui em Source, assim como nos outros ferramentas de clonagem, eu tenho um item específico, o Random Background, Active Item, o Specific Item. Se eu digitar Specific Item, eu tenho que selecionar qual item que vai ser clonado, qual item que vai ser feitas as cópias. Então ele vai me dar uma lista aqui dos itens que eu tenho disponível. Eu tenho a minha esfera, eu tenho a minha luz, a minha câmera, eu vou escolher minha toroide. Se eu colocar, até agora eu estava fazendo tudo com Random Background, ou All Background
Aqui não vai fazer diferença porque eu só tenho a toroide de background, não vai fazer diferença. Mas se eu tenho vários objetos na cena, que é o normal de uma cena, quando você está criando compondo uma cena, você pode selecionar aqui o seu item. No caso, eu vou selecionar a minha toroide. Então aqui eu vou começar a pintar. Eu tenho 3 maneiras de pintar: o slide, o stroke e o drop. O slide, eu clicando sobre a minha esfera, eu vou posicionar a minha toroide. Eu vou segurando o clique, eu vou posicionar até soltar. O tamanho da esfera vai depender só do tamanho do meu brush. Você clicando com o botão direito do mouse na tela e deslizando o mouse, você aumenta ou diminui o seu brush size, o tamanho do seu pincel. Um pincel menor, ele vai criar um objeto menor. Um pincel maior, ele vai criar um objeto maior. Então, com o slide, você só posiciona uma cópia de cada vez e desliza sobre a superfície da sua esfera, do seu objeto que está recebendo as cópias. E essas cópias, elas já são criadas numa hierarquia. Por quê? Porque não faz sentido você não ter uma hierarquia nesse caso, porque se eu estou pintando esse objeto com essas cópias, quando eu mover o meu objeto principal, eu quero que minhas cópias acompanhem. Porque esse Mesh Punch ele pode ser bastante usado para você pintar gotas de água numa lata de refrigerante, espinhos numa planta ou num cacto. Então, se eu vou andar com a minha lata de refrigerante e mover ela, os meus objetos têm que mover antes. As minhas gotas que estão nele tem que mover junto. Então, não faz sentido ele não ser criado como uma hierarquia. Ok? Eu vou apagar essas cópias e mostrar o outro modo de pincel agora. O slide, como eu falei, você vai segurar e definir a posição. Já o drop, você vai segurar e definir o tamanho. A posição é onde você clicou. Olha aí. Você apenas segura e define o tamanho. Já o stroke, você vai literalmente pintar. Conforme o tamanho do pincel, ele vai criar um tamanho de cópia, e conforme, se um pincel maior, ele vai criar objetos maiores, um pincel menor, objetos menores, assim como o slide. Só que você tem a densidade do brush. Brushes com menor densidade, ele vai fazer menos cópias, ele vai espaçar mais as cópias. Olha. Agora, brush com maior densidade, eu vou colocar uma densidade bem alta aqui, 100%. Ele vai fazer muitas cópias. Não, nesse caso aqui até ficou estranho. Então, no caso de eu distribuir um torus sobre uma esfera, com o stroke não fica muito legal, não dá um resultado legal. Acaba ficando uma toroide dentro da outra e por aí vai. Seria melhor com o drop ou com o slide. Mas se eu estivesse distribuindo gotas numa lata de refrigerante, o stroke ficaria legal, porque você já vai distribuir aleatoriamente como se fosse as gotas mesmo numa lata. Ok? Bom, uma coisa que vocês precisam entender também é que, por exemplo, aqui, não sei se está dando para notar, a minha toroide, ela está um pouco ela está um pouco para dentro da minha esfera, né? Eu vou, ao invés de uma toroide, eu vou criar uma teapote aqui. Eu vou distribuir a minha teapote na minha esfera, ou na minha toroide. Vamos distribuir ela na toroide agora, né? Vamos deixar a nossa esfera um pouco de lado. Isso, teapote. Ó, dá pra ver que a teapote, ela tá encravada dentro da minha toroide, né?
Poderia não ser isso que eu quero. Eu queria que a minha toró, o meu bule, meu teapote ficasse sobre a minha toroide. Por que acontece isso? Aqui, ó, a nossa teapote, o centro dela está no centro da viewport, ou seja, ela tem a parte de baixo para baixo do nosso eixo aqui. Então, como que eu poderia corrigir isso? Deixa eu dar um Ctrl Z e tirar essas cópias. Se a gente verificar o pivô dela, deixa eu selecionar ela primeiro. O pivô dela está aqui. O pivô dela teria que estar aqui embaixo para posicionar certinho. Mas eu não, ao invés de mover o pivô do meu item, eu vou mover só os polígonos do meu item, ou seja, eu vou mover ela em modo componente. Então eu vou com nada selecionado, que significa que está tudo selecionado. Lembrando que eu estou com todos os polígonos selecionados do meu item teapote e não da cena toda. Se eu tivesse com mais de um item selecionado, aí ele teria os polígonos dos dois itens selecionados. Mas aqui eu vou passar um pouco para cima. Deixa eu colocar aqui, ó. Ela estava bem assim, né? Eu vou colocar mais ou menos assim. Bom, agora a minha teapote está para cima do grid. O meu pivô continua no mesmo lugar que estava antes, ali embaixo, que é no centro da minha viewport aqui. Ok? Agora, se eu fizer as minhas cópias, vamos lá, duplicate, meshing point. Deixa eu verificar que isso está na teapote. Olha lá, agora minha teapote já ficou do jeito que eu queria, sob a minha rosquinha, sem estar enfincada. Então, quando vocês forem criar as cópias, é muito bom verificar, é recomendado verificar como que está o seu pivô. No caso, se eu for distribuir essa esfera nessa toroide, ela vai ficar um pouco para dentro também, porque a esfera o pivô dela está no meio aqui, né? Vamos alterar essa esfera também e vamos distribuir a esfera lá. Aliás, sem alterar primeiro. Eu vou distribuir ela aqui na minha... Vamos colocar a minha esfera. Olha lá. Ela está dentro, um pouco para dentro. Aqui até que ficou legal a esfera um pouco para dentro. Eu poderia querer, dependendo do que eu estou fazendo, querer que ele ficasse assim um pouco para dentro, né? Olha aí. Eu vou alterar ela agora. E se eu colocar ela bem para cima do pivô, porque agora o meu pivô está aqui embaixo, ó, ela está bem distante do pivô. Dá para fazer assim também. Aí ela ia ficar flutuando, né? Não em contato com a superfície que eu estou pintando, mas meio que flutuando. Olha, vamos ver como é que fica agora. A esfera também. Olha aqui, tá vendo? Essa distância aqui é a mesma dessa distância aqui. Não exatamente a mesma, mas guardadas as devidas proporções, né? Olha lá. As minhas esferas estão ficando distante do meu objeto. Bom, quanto às outras opções aqui, essas duas opções aqui tem a ver com quem tem tablet. Então, no caso a mesa digitalizadora, você pode configurar aqui, ao invés de usar a opção Stroke, Doppler, Slide, você pode configurar aqui a sua caneta, se a pressão vai definir, no caso, por exemplo, eu estou no modo Strike, Strokes, eu tenho o Brush Density aqui que eu configuro, mas eu posso definir que a pressura da minha caneta vai definir a densidade do meu brush, conforme mais
pressão eu vou colocar na caneta, mais denso vai ser meu brush nesse modo strike. E assim por diante. Você pode definir que quanto mais pressão, vai definir o tamanho do seu, ao invés de você vir aqui com e só colocar e definir o tamanho e a distância, você vai definir isso com a pressão da sua caneta, ok? O brush size eu posso definir tanto ele aqui quanto clicando com o botão na viewport. Vocês podem ver que ele muda ali. Clicar com o botão direito na viewport e alterar, você muda o brush size, ou pode colocar um tamanho específico aqui, ok? Essas opções aqui não mudam muito para as anteriores. Você pode também colocar como bounding box as suas cópias, como gerar instâncias e tudo mais, ok?